Boa noite! Vamos começar hoje uma live que eu escolhi a dedos para vocês, que é um tema muito importante, que é a questão da imunidade. É muito importante que o sistema imune de todos esteja saudável e muitas vezes é associado a essa imunidade tanto o ômega 3, que eu vou conversar com vocês um pouco, e a vitamina D. Será que essas duas substâncias, esses dois nutrientes, eles contribuem para a imunidade? Seja uma pessoa saudável e até mesmo as pessoas com câncer? Então, a gente vai começar agora a conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Eu vou perguntando para as pessoas que já entraram, sejam muito bem-vindas, se estão me vendo direitinho, se estão me ouvindo. Isso é importante porque eu acredito que a live ela traga vivo essa troca de informações, essa troca de ideias. E eu trouxe algumas informações novas, né, sobre a vitamina D, sobre o ômega 3, que talvez vocês não conheçam. Então, se você entender que esse assunto é interessante para algum amigo, parente ou colega seu, fica à vontade para mandar um aviãozinho para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão rico. E eu fico aguardando também os comentários, né, de vocês, as perguntas, porque eu acho que a live se torna mais rica por conta disso. Quando é gravado, a gente não consegue fazer isso, mas quando é ao vivo, é bem bacana por conta dessa troca de informações, essa troca de ideias, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e eu vou ficar aguardando vocês me falarem se estão me vendo direitinho, se estão me ouvindo de forma adequada, para que a gente possa continuar. Eu estou aproveitando também, enquanto eu falo com vocês, para mandar o aviãozinho para algumas pessoas e fiquem à vontade para enviar para as pessoas que vocês julgarem que vão gostar desse assunto. Tá? Seja bem-vinda, Luana, Josi, Elaine, minha amiga, Lídia, Moraes e Elaine aqui, tudo certo. Legal, então vamos lá. Se vocês estiverem me vendo direitinho, me dá um oi aí só para ver se está legal. Edgar está aqui conosco. Dá um oi só para ver se está tudo bem. O Edgar até chamou para participar aqui da live junto. A Gisele, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha às vezes para baixo, que eu deixei um roteiro de algumas informações que eu não posso permitir de esquecer. Então, acho que elas vão ser muito úteis para vocês, no sentido de trazer um olhar mais crítico para esses dois nutrientes, tanto o ômega 3 quanto a vitamina D. É muito comum hoje, mas é muito comum a pessoa falar: estou com problema de imunidade. E a mídia, meu foco hoje vai ser na mídia e nas informações que são jogadas para vocês. A mídia fala assim: toma ômega 3, que o ômega 3 é bom para isso, bom para aquilo lá. Toma vitamina D, porque a vitamina D vai prevenir você de infecções, de doenças e outras coisas mais. E aí eu quero pontuar algumas coisas. O meu foco aqui são para as pessoas que querem promover saúde e se tratar do câncer. Esse é o meu foco aqui hoje com vocês. Não vou falar de Covid, apesar de indiretamente muitas informações que tem aqui, elas podem ser aproveitadas no sentido crítico para o Covid-19, mas não vai ser meu foco nessa minha abordagem. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa vitamina D, né, que é chamada vitamina do sol, essa vitamina D ela foi descoberta em 1916. Ela foi descoberta há muitos anos e ela foi uma das substâncias importantes para a gente curar o raquitismo. Para quem não tiver com esse termo consolidado, né, esse termo familiar, o raquitismo é uma doença que ela afeta crianças e adolescentes e deixa os ossos moles. Então, antigamente não se sabia que essa substância, essa vitamina D, era importante para evitar o raquitismo. E aí, indiretamente, muitas crianças ficavam com as pernas arqueadas, né? E isso era um motivo da deficiência de vitamina D.
A gente sabe da importância da vitamina D para a calcificação dos ossos, ela é fundamental, só que outros estudos começaram a apontar informações importantes. Quem começou a fazer esse estudo em 1916, vou até olhar aqui para não ter o perigo de errar, foi o Dr. Harry Stenbach. Ele era da Universidade de Wisconsin e ele foi um médico polonês, um médico americano, né, na Universidade de Wisconsin, que foi o responsável por detectar essa substância vitamina D. Mas lá atrás, um médico polonês, em 1822, ele já tinha percebido que crianças que consumiam o óleo de fígado de bacalhau, que ele é riquíssimo em vitamina D, vitamina A, a criança não apresentava o raquitismo ou a osteomalácia, né? Não ficava com as pernas arqueadas. Então lá atrás já se descobria. Mais tarde, olha que interessante, algumas pessoas com tuberculose, né, que é uma doença que lá atrás matou milhares de pessoas, percebiam que quando esses doentes de tuberculose saíam da cidade, que normalmente eram locais fechados, onde não tinha muita iluminação, e essas pessoas ficavam em contato com as montanhas, ou seja, eles recebiam bastante sol e óleo de fígado de bacalhau, eles tinham melhora do tratamento da tuberculose, porque sabe-se que a deficiência de vitamina D ela pode interferir na imunidade, que é um dos pontos nossos. Então, quando ele tomava óleo de fígado de bacalhau e tomava sol, ele conseguia indiretamente melhorar a imunidade dele e tratar a tuberculose. Mas o que os estudos atualmente têm apontado? Existe um órgão nos Estados Unidos chamado Institute of Medicine, que é a sigla famosa IOM, que ele tem demonstrado que a vitamina D para a suplementação ela tem um efeito muito importante para as pessoas que têm o raquitismo ou têm algum problema com os ossos. Então ela não tem feito a sugestão para que as pessoas tomem doses cavalares de vitamina D para curar outros males, como algumas pesquisas têm apontado benefícios. Algumas pesquisas até apontam a questão do câncer. Mas quando a gente vai pegar um estudo randomizado, um ensaio clínico sério, a gente não percebe esse benefício de consumir a vitamina D, as cápsulas de vitamina D, para a prevenção desses cânceres que estão sendo indicados. Então, qual que é a sugestão que eu tenho feito bastante? Para que a pessoa possa consumir o alimento rico em vitamina D. E aí eu vou deixar algumas sugestões para vocês. Quando a gente faz pesquisa do alimento rico em vitamina D e da cápsula, o alimento ele é muito maior o efeito dele no seu organismo do que a cápsula. Por vários motivos. Primeiro, porque no alimento existem outros nutrientes que vão oferecer essa capacidade de proteger a imunidade e indiretamente de oferecer a vitamina D de excelente qualidade. E outra, quando você toma uma cápsula, você não sabe se ali dentro tem vitamina D. Ou você tem uma quantidade de vitamina D exagerada. Agora no Brasil a Anvisa demonstrou que tinha uma empresa que produzia vitamina D numa quantidade tóxica. E aí o que aconteceu? As pessoas desenvolveram problemas graves. 2 problemas graves quando você toma uma vitamina D de péssima qualidade, quando ela está em excesso. O primeiro deles é hepatite. Imagina a pessoa tomar vitamina D para prevenir uma doença e desenvolver hepatite, ou seja, inflamação no fígado. Isso é extremamente grave. E outra, algumas pessoas vendo propaganda de vitamina D compram comprimidos em altíssima quantidade de vitamina D e eles desenvolvem uma espécie de insuficiência renal. Então, qual que é o foco, né? Até a Cris está perguntando, como saber se a vitamina D é de boa qualidade? Consumir no alimento, Cris. A mãe natureza não engana você. Esse é o principal caminho para prevenção e até mesmo tratamento do câncer. Porque quando a gente fala também do câncer, não é só a vitamina D que vai trazer esse benefício. O nutricionista, quando faz a sugestão da vitamina D
para o câncer em relação à imunidade, a gente tem um efeito benéfico quando o nutricionista mistura vários nutrientes e não só a vitamina D, para evitar tanto a desnutrição quanto a queda da imunidade. Então a vitamina D sozinha é muito arriscado você comprar nessas propagandas de TV que a gente sempre vê e achando que ela vai trazer um benefício para você. Provavelmente ela não vai trazer. As principais pesquisas já mostram que isso não vai acontecer. Quem traz um grande alimento para esse benefício, e a Cris já perguntou para nós, é o famoso fígado de boi. Bem cozido, você tem benefícios gigantescos para você poder absorver essa vitamina D e trazer resultados positivos para a sua saúde. O fígado é um excelente alimento. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu não gosto de fígado, né? De boi, você tem um fígado de galinha. Aí eu não gosto de fígado de boi, não gosto de fígado de galinha. De forma geral, Cris, quando a gente fala de vitamina D, os principais alimentos são de origem animal. Então eu vou falar primeiro de origem animal e depois eu vou para o vegetal, tá bom? Então vamos lá. Se a gente fala de vitamina D nos alimentos, eu vou falar do fígado, eu vou falar do leite, eu vou falar do queijo, eu vou falar da gema do ovo e vou falar da manteiga. Esses 5 alimentos possuem vitamina D e trazem benefícios para a sua saúde. Para quem não consome nem fígado, nem ovo, nem leite, nem manteiga, a gente tem o cogumelo. O cogumelo, o shiitake, shimeji, são riquíssimos em vitamina D. Se a gente fala de peixes, também a gente tem uma quantidade importante de vitamina D nos peixes. A Cris está comentando, leite, queijo, gema, obrigado. Provavelmente ela consome esses alimentos. Eles são boas fontes de vitamina D. Então, esse é o foco. Tomem cuidado com essa questão de tomar as cápsulas de vitamina D. Primeiro, porque a gente não sabe se realmente tem a vitamina D ali. Então, é importante que seja um médico ou nutricionista que esteja orientando você, porque aí ele tem liberdade de indicar a marca para você poder escolher. Na mídia a gente não faz isso por uma questão de conflito de interesse. O meu foco é em vocês e não na indústria, mas quando você atende as pessoas, você tem essa liberdade de indicar marca A ou B, e aí você indiretamente faz a sugestão dos alimentos, porque eles sim são as melhores fontes dessa vitamina, e quando a pessoa tem alguma doença, a gente toma cuidado de prescrever suplementos que contenham mais outros nutrientes para realmente trazer esse efeito positivo. Então, essa é a preocupação nossa. Até hoje, a indústria farmacêutica não conseguiu superar a mãe natureza em relação ao poder que os alimentos têm de trazer esse nutriente de uma forma melhor, de uma forma de maior qualidade. E aí, outra coisa bacana, outra coisa que é bem interessante é assim, caso você tenha passado no seu nutricionista, no seu médico, ele fez a sugestão para você, não foi a mídia, tá? Foi o seu médico, o seu nutricionista. A sugestão de tomar essas cápsulas de vitamina D sempre precisam ser na presença de um alimento gorduroso, ou seja, se você consome ela no seu almoço ou no seu jantar, a refeição por si só, normalmente ela tem gordura, você vai absorver melhor essa vitamina D. Se você pega essa vitamina D e toma num lanche da manhã ou num lanche da tarde, no qual você toma ele com água, a absorção dela vai ser muito pequena. Por qual motivo? Porque a vitamina D, não precisa decorar, é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, para ela ser absorvida, você precisa da presença de gordura. Indiretamente, se você precisa da gordura, o alimento que você vai consumir junto com essa cápsula, sendo prescrita pelo seu nutricionista ou médico, precisa ser mais gorduroso. Então a gente tem mais benefícios, a gente consegue absorver mais a vitamina D quando ele está na presença do alimento gorduroso. No caso do alimento em si, seja o fígado, seja a gema de ovo ou manteiga ou o leite, em si ele já tem gordura. Então naturalmente você já consegue absorver mais ele e ter melhores resultados para a sua saúde. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, a gente precisa de 2 situações para que essa vitamina D faça parte ativa do seu corpo. A primeira
é a alimentação ou suplementação indicada pelo profissional responsável e a segunda é o sol. Se você não tomar sol, você não vai fazer essa vitamina D entrar em ação. Então, o que é sugerido? Isso varia muito de tonalidade de pele para outra, mas de forma geral, de 5 a 30 minutos, 2 vezes por semana, trazem esse efeito benéfico para o organismo. De maneira geral, até é sugerido que esse tempo que a pessoa fica exposta ao sol seria de 9 horas da manhã às 4, que seria o sol que tem um papel mais importante para fazer essa vitamina D se tornar mais ativa. E em algumas situações, esse tempo que a pessoa vai ficar exposta ao sol, por exemplo, os braços, né, ela ficaria sem o protetor naquela região. Existem situações, por exemplo, eu já atendi pacientes que o médico dermatologista, ele proibiu a pessoa de tomar sol. E a pessoa falou para mim, eu vou desobedecer ao médico? Nunca, de forma alguma. Se o médico fez essa orientação para você, que tem o seu pai que teve câncer de pele, a sua mãe que teve câncer de pele, é extremamente prudente você seguir a orientação dele. Não é porque outra pessoa, ou até um profissional presencial, que fui eu, que começou a sugerir outros caminhos, você vai desobedecer ele. Sempre traga essa nova informação do médico que conversou com você para o novo profissional, para que ele possa reforçar atitudes positivas. Isso que ele fez foi extremamente positivo. Então, ela não pode tomar sol em hipótese alguma sem um protetor solar. Ela tem a pele muito branca, tem histórico de pessoas que tiveram melanoma, que é um câncer de pele, e ela seguiu a orientação do médico e foi reforçada por mim. Vocês percebem como é importante isso? Sempre que um profissional que entrou em contato com você passou alguma orientação, traga essa informação para outro profissional, para que ele possa, junto com esse, fazer o melhor pela sua saúde. Mas, de maneira geral, a pessoa poderia ficar sem o contato com o protetor das 9 às 14, de 5 a 30 minutos, apenas 2 vezes por semana. Não estou falando todo dia. Então, é diferente essa relação. E essa informação que eu trago, quando você encontrar o seu profissional, converse com ele, comente com ele, porque a saúde deve ser algo compartilhado, não algo único. A voz da verdade não está aqui comigo, não está com aquele médico. Ela está nessa combinação de fatores que a gente faz no momento que a gente faz uma sugestão para um paciente. A Adri está comentando aqui a vitamina D em cápsula, qual o melhor horário para tomar, antes ou depois do almoço. Adri, como eu comentei, é o seguinte, se você toma durante a refeição, antes ou depois, vai ser indiferente, porque só para você ter ideia, a pessoa quando vai fazer digestão demora no mínimo meia hora, no mínimo, estou falando uma questão pequena, de uma refeição como café da manhã ou lanche. Então se você tomar antes, durante ou depois, ela vai estar ali no seu estômago, não tem problema. Aí vai mais da aceitação de cada um, né? Aí cada pessoa decide o que é mais agradável, se é tomar antes do almoço, durante o almoço ou depois do almoço, tá? Isso é indiferente. Se você toma durante o almoço ou o jantar, seja antes, durante ou depois, você poderia tomar com a própria água, um pouquinho de água. Não teria necessidade de tomar com alimento gorduroso. Se fosse no café da manhã, já tive pacientes que tomaram cápsula de vitamina D sendo prescritas com leite desnatado e ela não teve o efeito desejado. Então a gente sempre fala, toma um pouquinho com leite integral, porque aí você vai aumentar a absorção. Ou, caso você consuma o pão, consuma esse pão com manteiga e aí indiretamente essa manteiga vai contribuir para a absorção dessa vitamina D. Tá bom? Essa é a sugestão que normalmente a gente faz. No caso dos profissionais que prescreverem para vocês a vitamina D, ela, sendo ela de gotinha, né, que tem a gota e tem a em cápsula, se ela for gota, o ideal é que esteja escrito óleo de amendoim. Por que óleo de amendoim, Alexander? Porque o óleo de amendoim com vitamina D ele é melhor absorvido do que o óleo de soja. Então, quando você for comprar cápsula, as gotinhas, sendo prescrita pelo seu profissional, perceba se está escrito óleo de amendoim, porque é o óleo que mais potencializa a absorção da vitamina D, tá bom? Mas o meu foco aqui com vocês é na alimentação, é na prevenção do câncer, é no tratamento do câncer,
que seria o seguinte: a pessoa vai comer o fígado de boi cozido, ou o fígado de galinha cozido, ou a gema de ovo cozido, ou o ovo como omelete, ou a manteiga, que é de excelente qualidade, não importa se é ghee, não importa se é a tradicional, é o leite integral. Esses alimentos são excelentes para que você possa absorver essa vitamina D e ela trazer efeitos positivos para a sua saúde. Combinado? Alguém quer perguntar? Eu vi que vocês estão perguntando enquanto eu estou falando. Se quiserem perguntar alguma coisa sobre a vitamina D, fiquem à vontade. Cogumelo também, né? Para quem é vegetariano, às vezes a pessoa, por questões pessoais, ela escolhe uma dieta sem a presença de produtos carnes. Cogumelo, shiitake, shimeji também tem vitamina D, são importantes para a saúde, tá? O queijo também, de forma geral, os queijos têm bastante vitamina D. E o Edgar aqui, bom ter orientação de qualidade. Obrigado, Edgar. Eu tomo vitamina D, eu tomo a vitamina D, né? A Moraes está comentando aqui pra gente. E vamos para a parte de ômega 3, que é bem interessante também. Então a gente falou um pouquinho da vitamina D nesse primeiro bloco das informações. Ela foi descoberta antes do ômega 3, por isso eu comecei pela vitamina D. E a gente vai começar agora com o ômega 3. Tem uma coisa muito importante. Existe uma questão da vitamina do ômega 3 que é a seguinte. Existe o ômega 3 em cápsula vegetal e o animal. Qual que é a diferença dos dois? Se eu falo de ômega 3 de origem animal, eu estou falando dos peixes de águas profundas, de forma geral o salmão. Se eu falo de ômega 3 vegetal, aí existem vários. Aí eu posso pensar em linhaça e outras sementes que liberam esse óleo, no qual a gente conseguiria extrair ômega 3. Porém, quando a gente fala de ômega 3, que traz esse benefício em relação a proteger doenças cardiovasculares, ser anti-inflamatório, melhorar a memória e melhorar a imunidade, a gente fala de ômega 3 de origem animal. Ah, mas por que eu não posso comprar então ômega 3 vegetal? Você pode, mas para esses efeitos que eu estou falando, o nosso fígado não tem o poder de converter esse ômega 3 vegetal no ômega 3 ativo, que a gente chama de EPA e DHA. Normalmente as empresas fazem propaganda disso. Olha, o ômega 3 tem tanto de EPA, tanto de DHA. Poxa, Alexandre, não estou entendendo nada o que é EPA, o que é DHA. EPA é a sigla do ácido que está presente ativamente no ômega 3, que é o ácido eicopentazaenoico. E o DHA é o ácido docohexaenoico. São nomes dentro da química orgânica que dão essa nomenclatura que eu trouxe para vocês. Então existe o EPA e o DHA, que só estão presentes em ômegas de origem animal. A gente não vai encontrar ele em vegetal, em hipótese alguma. Ah, mas e se eu comer o vegetal, ele se transforma em animal? Transforma, só que apenas 1% dele. De uma maneira didática, um ser humano precisaria se matar tomando 1000 litros de óleo de soja para ter 1 grama de EPA, ou seja, humanamente impossível. Lembrando que a sugestão para consumo de óleo de soja é 1 colher de sopa no almoço, 1 colher de sopa no jantar, ou seja, totalmente fora do comum e totalmente inviável. Isso aí não é possível consumir ômega 3 vegetal e transformar ele de uma forma ativa no seu organismo para que você tenha benefícios na quantidade saudável. Estou falando de 1000 litros de óleo de soja. Isso daí não existe nem para a água que você toma no dia, que seria 2 litros ou mais. Então é totalmente inconcebível pensar que o vegetal, o ômega 3 vegetal, vai se transformar num ômega 3 ativo a ponto de trazer benefício para vocês. Tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E outro ponto mais difícil ainda. Se eu falo de bebê, de criancinha, ela tem mais dificuldade de converter esse ômega 3 vegetal. Então é mais difícil ainda, né? Se eu falo do adulto é impossível, a criança é mais impossível ainda. E se a gente fala do ômega 3, olha que interessante. Tem um médico que ele é da Dinamarca. Esse médico se chama Bjorn Dahlberg. Eu não sei se eu estou pronunciando direito, porque
a letra O do nome dele tem um risco cortado ao contrário, não sei se teria uma pronúncia diferente, é dinamarquês. Então esse médico dinamarquês, ele se formou na Universidade da Dinamarca, que se chama Aarhus, né, o nome da universidade, e ele foi para a Groenlândia. Para quem não está familiarizado com a geopolítica, a Groenlândia é uma ilha, é a maior ilha do mundo, ela só perde para a Austrália, porque a Austrália é um continente, e a Groenlândia ela fica em cima do Canadá. Então aqui está o Brasil, aqui está a América Central, aqui está os México, Estados Unidos, Canadá, aqui em cima está a Groenlândia. Então, olha que interessante, a Groenlândia ela não pertence ao Canadá, a Groenlândia ela pertence à Dinamarca. Então esse médico, como ele é dinamarquês, ele foi estudar os povos que moravam na Dinamarca. E você deve estar pensando, povo que mora no gelo deve se chamar, vamos ver quem acerta aí. Povo que mora no gelo se chama, quem viu o filme do Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau, vai lembrar. Qual que é o nome dos povos que moram no gelo? Vamos ver se alguém acerta aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vulgarmente, é isso mesmo. A Pri comentou aqui, vulgarmente, eles são chamados de esquimó, que significa povo que come carne crua, né? Que indiretamente você está no gelo, você não vai ter fogo para fazer aquecer aquele alimento. Eles fazem até o defumado, mas eles comem muita carne crua. E o esquimó, para a língua deles, é pejorativo, não é legal. O termo correto, né, é Inuit. São os povos que, quando faz muito frio, Cris, eles fazem uma casa de gelo que é chamada de iglu, né, que você comentou aqui. Mas eles são povos nômades. E esse povo nômade, só em determinados momentos onde eles não acham alimento, Cris, que eles fazem o iglu, que é essa casa de gelo que pode abrigar até 20 pessoas. É bem interessante. Lá na Groenlândia chega a menos 40 graus ou mais. Dentro da casa de gelo, Cris, chega a 15 graus Celsius. Então, ou seja, é uma temperatura muito fria, né? Mas é uma temperatura que é possível manter a vida. Então, ali é interessante. Aí, o que eles comem, esses povos? Ele foi estudar esse médico. Esses povos comem foca, comem aves, comem peixes de água profunda, né? Pode até, em certas situações, matar o urso para comer, mas não é o mais comum. Eles matam animais que sejam menos ferozes, né? O urso é muito feroz. E, indiretamente, esse médico falou, poxa, esse povo indígena, porque é um povo indígena, isso que é interessante a gente anotar, é o indígena que vive no gelo. Então a gente tem a Groenlândia, que está do lado de cima, a gente tem o Alasca e a gente tem a Sibéria. A Sibéria fica na Rússia. Só por questão de curiosidade, lá atrás, quando tinha o Estreito de Bering, que era uma passagem de gelo que fez com que a América tivesse contato com a Rússia, povos que habitavam essa região, os Inuits, eles foram para essa outra região, que é a região da Sibéria. Então, a gente tem esses povos do gelo, né, que são indígenas, que consomem alimentos crus, consomem carnes de peixe. Esse médico percebeu que esses povos, apesar de estarem acima do peso, eles não tinham doenças cardiovasculares como os povos que viviam nas cidades. Aí ele falou assim, como é que pode um povo que vive no meio do gelo, que vive comendo gordura, muita gordura, eles não têm doença cardiovascular como os outros povos têm aqui na região ocidental? E aí o doutor John, né, Daiberg, ele percebeu que tinha uma substância que era o ômega 3. O ômega 3 ativo, que estava presente nos peixes de águas profundas, que trazia essa proteção para o sistema cardiovascular. Mas perceba, ele descobriu isso no alimento. No momento que ele descobriu isso no alimento, a indústria farmacêutica ficou louca e começou a produzir cápsula até não caber mais. Vão produzir cápsula, e a cápsula, a gente já tem evidências disso hoje, ela não chega nem aos pés de você consumir o salmão, de você consumir o sashimi, de você consumir os peixes
grelhados e os outros peixes de água profunda. Não chega nem aos pés disso. A cápsula não tem esse poder, né? E aí, a partir disso, ele foi reconhecido, né, Dr. Jorn Dyberg, como o pai do ômega 3. Se você for procurar esse nome, Jorn Dyberg, com Y, ele é intitulado o pai do ômega 3, porque ele que percebeu essa associação desses povos consumindo essa substância e trazendo benefício para o coração. Poxa, Alexandre, mas a aula é de imunidade. Foi só para contar a história para vocês. Mas quando a gente fala do estudo do ômega 3, hoje existem diversos benefícios quando você pensa no alimento, que eu acabei de falar para vocês. Então, ele come um alimento. Esse alimento vai fornecer o ômega 3, EPA-DHA, que eu falei no começo da live, que uma das propriedades dele está associada à imunidade. Tanto o EPA e o DHA, em conjunto, estão associados à imunidade das células do nosso corpo. E percebam o seguinte, o Edgar está perguntando, o nosso salmão é de boa qualidade? O nosso salmão, Edgar, ele vem do Chile, ele é de excelente qualidade. Aí você vai falar, o Edgar é jornalista é uma pessoa muito crítica e muito observadora. Prova, Alexander, para mim que o peixe que a gente come no Brasil é de boa qualidade. Provo para vocês. A Unicamp fez uma pesquisa em relação ao salmão do Chile. Todo salmão que você encontra na tabela TACO, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, é de origem chilena. E quando você pega 100 gramas de um salmão grelhado, 100 gramas é uma quantidade muito pequena. Para quem vai em restaurante japonês sabe disso. Você encontra mais de 1 grama de EPA, que é a parte ativa do ômega 3. Só o EPA, não estou falando nem do DHA, ou seja, é uma altíssima quantidade. Porém, existe até a Pri está colocando aqui, você pode encontrar a tabela de composição de alimentos TACO 4, que é a versão 4. Você já encontra essas informações. O salmão nosso é de excelente qualidade, mas é importante trazer o nosso olhar como profissional da saúde. O modo de preparo pode destruir o ômega 3 do peixe, sabiam disso? Quem sabia disso, coloca aqui para mim. O modo que você prepara o seu salmão pode aniquilar o ômega 3 que está dentro do peixe. Quem sabia disso, dá um joinha aí. Ou quem não sabia, põe uma carinha de triste, que não sabia que tinha interferência no modo de preparo. Né? Então eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, quando você tem o salmão e você faz ele grelhado ou consome cru, maravilhoso, excelente, você vai ter ômega 3, vai ter o EPA e vai ter uma excelente absorção. E essa absorção vai contribuir tanto para a proteção do sistema cardiovascular, tanto para a imunidade. Pensando no peixe, porque o peixe ele não é só ômega 3. Se eu falo de peixe, eu estou falando de zinco, que é importantíssimo para o funcionamento da insulina. Eu estou falando de proteína de alto valor biológico para formar todas as nossas células do corpo. Por sinal, se você não tiver proteína, você não melhora a imunidade. Aí a pessoa acha que toma ômega 3, melhora a imunidade. Nunca. São vários compostos que tem no peixe que trazem esse benefício da imunidade. Eu tenho o zinco, eu tenho a proteína, eu tenho o ômega 3 EPA e DHA, eu estou falando de 4 substâncias, EPA, DHA, zinco e proteína. Olha como é que é complexo para a gente melhorar a imunidade. Não adianta a pessoa comprar cápsula de ômega 3, mesmo sendo de boa qualidade, que ele não vai ter o benefício, esses 4 que eu coloquei aqui no peixe. Sem contar o prazer de comer o peixe, né? Eu adoro comer peixe, adoro comer salmão. E se você tem ele cru ou se você tem ele grelhado, você vai ter esses 4 benefícios de excelente absorção. Porém, se você pegar o salmão, olha que interessante, você pega o salmão e você põe ele para fritar, você acaba com o ômega 3 dele. Você anula o ômega 3. Poxa, mas vai acabar com a proteína e com o zinco? Não, você vai continuar tendo proteína e zinco. Mas o ômega 3, que é uma substância extremamente importante para atividades anti-inflamatórias que eu não comentei, e também para a imunidade, e também para o emagrecimento, para quem faz dieta para reduzir peso, ela vai ser anulada. Você fritou o salmão, você acabou com o ômega 3. Não só do salmão, mas de outros peixes que também é ômega 3 que eu vou falar para vocês.
né? Então, qual que é o nosso olhar? A gente precisa tomar cuidado com fritura, porque acaba com o ômega 3. Eu tenho que tomar cuidado com a questão de ser assado. Poxa, mas assado é tão legal, só que se você assa o salmão, você destrói o ômega 3 também. Você não destrói o zinco e não destrói a proteína, mas você destrói o ômega 3. Então, não é legal assar, não é legal fritar peixe por conta de perder essa propriedade do ômega 3. A Cris comentou do Ora Pronobis. Cris, eu posso deixar para outro momento para a gente não mudar o foco, mas eu posso trazer em outro momento para vocês sobre isso. Mas na questão do salmão, olha que bacana. Poxa, mas eu não como sempre salmão, né? O que você pode consumir? Eu tenho sardinha e eu tenho atum, que são dois peixes muito comuns aqui para a costa brasileira. Então a gente consegue ter preços mais acessíveis de salmão e de sardinha na questão da composição do ômega 3. E olha que tem também um pouco de vitamina D e tem também cálcio. Então, percebe como é que a indústria farmacêutica não consegue competir com a nutrição e com a alimentação, ela não dá conta. Porque quando você pega um alimento, é um complexo de substâncias que eles não conseguem nem chegar perto. E quando eles conseguem chegar perto, você põe um alimento e faz uma pesquisa comparando alimento e a indústria farmacêutica, o alimento está muito melhor. Não tem como ele competir, ele não dá conta, ele perde. A mesma coisa serve para o salmão e para o atum. Se você fritar esses peixes, ele vai perder qualidade. Se você assar esse peixe, você vai perder a qualidade. No quesito ômega 3, tá bom? E se eu penso em fritura, eu vou pensar em aumento do peso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. O assar eu não vou aumentar o peso, mas na fritura sim, porque eu incorporo o óleo. Se eu incorporo o óleo poliinsaturado, indiretamente essa pessoa ganha peso, danifica a artéria, porque a fritura ela oxida o encanamento interno nosso, que são as nossas artérias. Então tem vários malefícios que podem estar associados ao consumo de um alimento frito. Não estou falando que é proibido, que você nunca deve fazer, mas você perde várias vantagens que esse alimento pode trazer para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo e se tem alguma pergunta junto conosco. E a preparação de escabeche também anula o ômega 3 pela alta temperatura? Toda vez, Pri, que a gente coloca muita temperatura, né? O assado é um exemplo disso, ou escabeche, a gente reduz a quantidade de ômega 3, infelizmente. Por isso que ele cru e grelhado, porque o grelhado é rápido, a gente tende a ter mais ômega 3. Então não é proibido, é gostoso quando a gente faz escabeche, mas a tendência da alta temperatura sobre o ômega 3 é você tirar a propriedade dele, você diminuir a presença dele. Mas você não tira a qualidade da questão do peixe em relação à proteína, do zinco e na capacidade de emagrecimento. Mas de ômega 3 você vai perdendo sim, tá bom? Então, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Hoje a gente chegou em 12 pessoas ao vivo e eu vou fazer o mesmo convite para vocês que eu fiz na outra live sobre a questão do que nós abordamos no momento passado, né, dos adoçantes. Hoje, como a gente está com 12 pessoas, depois que eu acabar a live eu vou deixar ela gravada 24 horas, porém, se a gente tiver 12 pessoas marcadas, né, 12 pessoas marcadas nos comentários dessa live que vai ficar gravada, eu deixo ela por 7 dias para vocês assistirem mais vezes também. Então é uma maneira de você trazer informação para 12 novas pessoas e você durante esses 7 dias vai conseguir assistir quantas vezes você quiser, de manhã, tarde, noite, madrugada, no momento que você julgar pertinente. Tá bom? Então eu vou encerrar por agora a live. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco, que fizeram pergunta, que mandaram os coraçõezinhos. Adoro coraçãozinho, viu? Fique à vontade para mandar quando quiserem. E obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. E a gente vai se falando aí nos próximos encontros, tá bom? Se vocês quiserem sugerir algum tema
para a semana que vem, também fique à vontade. Eu estou tentando escolher qual que é o melhor dia para que as pessoas possam assistir. De maneira geral, eu já percebi que às 20 horas é um horário bom, que eu consigo ter mais pessoas, as pessoas ficam mais tempo aqui comigo, mas o dia da semana ainda eu estou vendo qual que seria o mais interessante. Vocês podem mandar o dia que vocês acham que é mais bacana e também me mandem sugestões de pauta para que eu possa abordar com vocês, porque eu estou aqui para trazer algo novo, inédito para vocês, algo rico para vocês. Então, mais do que viável, vocês também falarem para mim aquilo que vocês querem aprender, aquilo que vocês querem saber para a questão do câncer, que é o meu foco, né? E para a questão de uma vida sem câncer, uma vida com mais qualidade e com mais vida, tá bom? Obrigado, Moraes, obrigado, Ana, obrigado, Tati, obrigado, Dri, obrigado, Pri, obrigado, Edgar, obrigado, Cris, obrigado a todos que estiveram aqui, peço Benedita, peço desculpa se eu tiver a Vivi, tiver esquecido alguém, muito obrigado pelo carinho e pela presença aqui de vocês, tá bom? Até mais, uma excelente semana para todos.